eu quero compartilhar com vocês um testemunho de livramento que aconteceu essa semana. Na segunda-feira da semana passada, retrasada, meu irmão mandou uma mensagem querendo conversar e eu falei assim, tô em casa, pode vir aqui. E aí ele veio aqui, a gente conversou bastante, sabe, assim, ele tava muito... Sabe quando a gente fica pensando em muita coisa e aí a gente começa a pensar na nossa vida, mas quando o inimigo ele tá ali na tua mente, tu começa a pensar coisas que ao invés de te trazer paz e te levar para um outro nível, você começa a ter pensamentos de medo, você começa a ter ali muita ansiedade, às vezes pode ser até uma depressão, igual acontece com algumas pessoas, né? Enfim. E aí a gente conversou bastante e eu falei pra ele assim, mano, ora, porque o que tá acontecendo na tua vida é uma opressão espiritual que tá muito forte. Mas ora, porque através da oração, Deus ele vai te libertar. E aí eu falei pra ele que eu ia montar uma oração pra ele fazer durante 7 dias, junto com o jejum. Orar o Salmo 91, todos os dias antes de dormir. E orar com fé, porque não basta só a gente orar, a gente tem que orar com fé. E falei pra ele que eu também iria orar por ele. E aí isso foi na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira à noite, eu falei assim, eu vou orar pelo meu irmão. E aí meu marido tava dormindo, cheguei da faculdade, minha filha tava dormindo, meu marido já tinha deitado. E aí eu me ajoelhei aqui na sala da minha casa, abri minha Bíblia, comecei a orar o Salmo 91 e quando eu entreguei o nome dele em oração, orando pela vida dele, eu senti uma opressão espiritual muito forte sobre a vida dele. E ali eu já sabia que eu tinha que me posicionar em oração pelo meu irmão. Tá bom. E aí a vida seguiu. Quando foi, cheguei na mamãe na terça-feira de manhã e falei, e aí, mano, como é que foi? Ele falou assim, nossa, a noite foi péssima. Tive muito pesadelo, vi coisa, fiquei escutando coisa, com a mente perturbada ali, o inimigo atentando toda hora o juiz, sabe? E aí eu falei, mas continua orando, não desiste não. Continua orando, continua buscando, vai dar certo. Quando foi na terça-feira à noite, teve a vigília. E quase que não dá de eu ir, enfim. Sabe, assim, parece que uma coisa te atrasa pra tu não ir. E aí eu falei, não, eu preciso ir, porque no outro dia, né, na quarta-feira cedo eu tinha que acordar às 4h30 pra ir pra feira. E a vigília acaba um pouco tarde. Eu falei assim, não, mas eu vou porque eu preciso orar pelo meu irmão. E eu fui pra essa vigília pra orar por ele e pela vida dele. Unicamente, exclusivamente por isso. E aí, tá, teve o culto, enfim. Quando foi no final do culto, eu tava já ia embora. Aí eu falei, vou já beber uma água. Quando eu fui beber uma água, quando eu voltei, a pastora que tava lá dando a pregação, ela tava orando. Aí eu falei assim, vou já pedir pra ela lá orar pelo meu irmão. E aí eu levei aí eu peguei e apresentei, né, a foto dele. Foto da minha família, na verdade. Tava eu, minha mãe, meu pai, minhas irmãs e ele. E aí, a pastora falou assim, ela começou a orar e ela falou assim, Deus tá dando... e essa semana ia acontecer um acidente na sua família, mas Deus já colocou a mão e já deu livramento. Na hora que ela falou isso, eu tava assim de olho fechado, eu via nitidamente o meu irmão dentro da caminhonete indo trabalhar na BR. E ali eu repreendi, orei, Senhor, liberta, desfaz todo o laço do inimigo. Enfim, orei mesmo com toda a fé. Tá bom. Quando foi na quarta-feira, eu fui pra feira e sempre meu pai que veio me buscar com a minha irmã. E nesse dia veio ele. E eu falei, mano, tu não ia viajar? Aí ele falou assim, eu ia, mas aconteceu lá que teve que ir outra pessoa no lugar, outras pessoas, enfim, fiscal lá do trabalho, e aí eu não consegui ir. Talvez eu vá na semana que vem. Na hora que ele falou isso, eu falei, Deus já realmente foi. Ali foi pra mim já tinha sido uma confirmação do livramento que Deus tinha dado pra ele, né? E aí eu falei assim, e aí, como é que foi? Dormiu bem essa noite? Melhorou? Continuou orando? E ele falou assim, mano, essa noite eu dormi muito bem.
eu dormi como uma criança, sem preocupação, sem nada. Eu realmente deitei e dormi em paz. E aí eu falei, só aí já valeu a pena, né? Já valeu a pena eu ter ido lá orar pelo meu irmão. E aí, quando foi na quinta-feira, ele falou assim, mano, mandaram uma mensagem no grupo do trabalho. A caminhonete, os parafusos, ela tinha ido pra oficina e aí não tinham apertado os parafusos direito, enfim. Os parafusos arrebentaram, a cabeça do parafuso arrebentou e a roda ficou presa por um parafuso. E ainda bem que o rapaz que estava dirigindo, ele vinha muito devagar e ele tava com o som do carro desligado, então na hora que ele escutou o barulho, ele já reduziu a velocidade, que ele não estava muito rápido, e conseguiu encostar a caminhonete sem causar nenhum acidente. Mas se fosse eu, talvez eu nem estaria vivo agora, porque isso aconteceu em uma parte da BR que é uma reta, e eu não ando devagar, e eu sempre ando com o som ligado, então não teria ouvido, e talvez a caminhonete tinha capotado, e não sei nem se estaríamos vivos hoje. E ali, assim, foi, sabe, assim, a plena confirmação de Deus ali, que Deus tinha dado ali o livramento pra ele. E aí eu me botei mais ainda, assim, mais ainda, me fortaleceu mais ainda a minha fé, mais ainda as minhas orações. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês, gente, é que a oração feita com fé, ela tem poder, sabe? Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim, ó. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz, sabe? E não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é o poder da oração quando a gente confia em Deus, quando a gente tem realmente fé naquilo que a gente tá orando, sabe? Então, assim, a palavra que eu quero deixar pra vocês hoje, gente, é não parem de orar. Não parem de orar, não deixem de orar, porque a oração, ela move os céus. A oração, ela traz livramento. A oração, ela muda destino, sabe? A oração, ela muda o rumo da história das pessoas. Então, assim, gente, glória a Deus pelo cuidado dele, né? Então, esse foi o depoimento que eu queria deixar aqui pra vocês, né? E, assim, se você já viveu algum livramento desse, né? Através, assim, se você já teve algum livramento através da oração, compartilhe esse vídeo para fortalecer outras pessoas, né? Através da oração, da fé. E deixa aqui nos comentários se você já viver algo parecido, né? Na presença de Deus, porque Deus, ele tá sempre nos fazendo viver milagres e nos mostrando livramento para fortalecer ainda mais a nossa fé. E que os nossos testemunhos sirvam de fortalecimento para outras pessoas. Mas é isso. Beijo pra vocês.